Graça e paz, meus amados irmãos. Vamos lá fazer mais um comentário. E como tema, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta: religioso ou cristão? Responda para você. Você é um religioso ou é um cristão? Olha, eu não quero dizer que se você for um religioso, Deus vai te desprezar por ser religioso. Não, de forma alguma. Pelo contrário. Se você é um religioso, se você é um homem temente a Deus, você faz caridades, isso agrada a Deus. Isso agrada a Deus. Mas isso é o suficiente para que você tenha a sua salvação? Porque antes de Cristo vir ao mundo, antes do evento cristianismo, existia as religiões antigas. Parece que a mais antiga de todas elas é o judaísmo, que na minha opinião é o pai do cristianismo. Mas também tem o islamismo, tem outras religiões, né, cujos líderes são homens, ou foram homens, de notório saber, mas na minha opinião, nenhum deles pode se igualar ao Filho de Deus. Maomé não ressuscitou, né? Buda tampouco. Se eu for em todos os lugares onde esses líderes de religiões estão enterrados hoje, lá vai estar o epitáfio, né? Lá no sepulcro, dizendo: aqui jaz o corpo, por exemplo, lá em Meca, aqui jaz o corpo de Maomé. No Japão, aqui jaz o corpo de Buda. Mas se eu for hoje em Jerusalém, em 2020, eu vou encontrar lá escrito em inglês: ele não está aqui, mas ressuscitou. Ah, mas isso aí, não acredito. Isso aí foi, é que compraram, deram dinheiro ao governo romano para roubarem o corpo de Jesus, para dizer que ele ressuscitou. Quer dizer que a igreja, composta de pescadores, tinha um poder aquisitivo para comprar o Império Romano. Estranho isso. A ordem do Império Romano era que colocassem guardas tomando conta do sepulcro de Jesus, né? Era a ordem do Império Romano, era a ordem da cúpula judaica. Então, se você não acredita na ressurreição de Cristo, eu respeito. Mas esse é o diferencial da minha fé. Agora, voltando ao assunto: religioso ou cristão? Existia um homem que a palavra de Deus fala, está lá em Atos capítulo 10, versículo 1, morava em Cesareia, o nome dele era Cornélio. Era um homem, segundo o versículo diz, o piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. De repente ele teve uma visão, um anjo chegou perto dele, e Cornélio, com medo: que é, Senhor? E o anjo disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. É o que eu falei, Deus se agrada quando você faz o bem ao próximo. Mas isso é o suficiente para a sua salvação?
Aí o anjo fala assim: você vai e envia mensageiros a Jope, uma cidade portuária, e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, e ele vai falar para você do que se trata. Então Cornélio mandou mensageiros até onde estava Pedro. Pedro, o apóstolo, aquele que andou com Jesus. Cornélio não conhecia Pedro, mas o anjo mandou Cornélio chamar Pedro. E nesse interim, nesse momento, Pedro estava orando. E quando Pedro orava, ele via um lençol aberto, em visão, e via vários répteis, jacaré, cobra. E Deus falava para Pedro assim, na visão: Pedro, mata e come. Mas, Senhor, nunca comi coisa tão imunda. Não vou comer, não. Aí Deus torna a dar a ele essa mesma visão. E Deus fala assim: não considere imundo aquilo que eu purifiquei. Aí chegam os homens enviados por Cornélio até a casa de Pedro. Você está entendendo? Esses répteis que Pedro via eram os povos que o judeu não poderia se juntar a esses povos. E Pedro tinha essa mentalidade, porque Pedro era um homem separado. O judeu, na sua prática judaica, judaizante, sempre se considerou separado. E Deus queria quebrar essa barreira. Deus indiretamente estava falando para Pedro que ele tinha que falar do evangelho para não só para os judeus, não só para os da sua terra, mas para os gentios, para aquele que não era judeu. E Cornélio era italiano. O evangelho tinha que se expandir. Se Cornélio fosse salvo, ele não precisaria ouvir o evangelho. Mas se Deus fez com que Cornélio chamasse a Pedro, é porque ele precisava ouvir o evangelho para ser salvo. Então Cornélio chama Pedro. Quando recebe Pedro, ele até se joga no chão, se ajoelha. Pedro: levanta, porque eu sou homem igual a você, rapaz. Ah, porque o anjo mandou te chamar para você falar algo para mim. O que é esse algo? Aí Pedro começa a pregar o evangelho para Cornélio e toda a sua casa, e todos se convertem a Cristo. Então não adianta a religião. Religião não salva. O evangelho é poder de Deus, disse Paulo, para a salvação de todo aquele que crê. E outra coisa, o evangelho não é esse evangelho que estão pregando aí, evangelho de prosperidade. Venha Cristo e a tua vida vai mudar em todas as áreas da sua vida. Ou seja, se você é um mendigo, vai se tornar empresário. Se você não tem uma casa própria, vai passar a ter. Não. A verdadeira pregação do evangelho consistia em duas coisas que Jesus falava. Arrependei-vos é a primeira, chamando o povo ao arrependimento. Pedro pregou também para a casa de Cornélio, falando que eles deviam se arrepender. E a segunda coisa, crer. Arrependimento e fé. E crer no evangelho. Então essa é a pregação do evangelho. Importa que esse evangelho seja pregado para todos os povos, todas as nações. Tá? Então, não seja religioso, seja um cristão. Porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Devemos nos arrepender e entregar a nossa vida a Cristo. Se você não fez, faça. Está na hora. Cornélio era muito religioso, agradava a Deus, mas para ele ser salvo, ele teve que se arrepender e entregar a sua vida a Jesus Cristo. E foi através de Pedro que ele fez isso. Deus te abençoe.